nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, em vós confio. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então continuamos com nosso curso sobre o credo, seguindo o comentário que faz Santo Tomás de Aquino, simplesmente recapitulando rapidamente. Lembremos que este livro não foi pensado como livro pelos santos, sino que são pregações que ele fez para o povo de Deus. Sendo pregações, então, em princípio, são coisas simples. O que eu pretendo fazer com vocês neste curso é seguir substancialmente o livro do Credo de Santo Tomás, tentar ler o mesmo texto para que vejam que não é tão difícil se se faz com tranquilidade e com algum pequeno comentário que seja conveniente. Como já falei na aula anterior, principalmente vamos seguir o livro do Credo de Santo Tomás. Não entraremos em outros catecismos, nem antigos, nem catecismos modernos também não. Embora hoje vamos tocar dois pontinhos do Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado no ano 1992. Bem, neste livro, traz na página 13, ao menos a edição que eu tenho, que é da editora Vozes, uma pergunta: como se formou o credo? Sim? E começa dizendo o livro: credo, primeira pessoa do presente, do indicativo, do verbo credere, significa eu creio. Como isto é muito simples, então aqui eu vou pegar o que diz o Catecismo da Igreja Católica, é brevemente mais extenso também, não é uma coisa na qual o Catecismo se estenda demasiado, sim? É brevemente mais extenso. Assim podemos encontrar no número 188 do Catecismo da Igreja Católica, depois vocês podem conferir, a palavra grega símbolon significava a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolo passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato dele servir como ponto de referência primeiro e fundamental da catequese. Resumindo brevemente o que diz aqui, está utilizando a palavra símbolo, porque é a palavra que se utilizava para designar o credo. E o que diz é que a característica, ou como a chave pela qual nós podemos conhecer que uma pessoa professa a verdadeira fé católica, se concorda conosco em todas estas verdades que estão enunciadas no credo, sim? Vamos continuar então agora com o livro de Santo Tomás, sim? O termo tem sido usado como declaração pessoal ou comunitária da fé, na medida em que cada um dos crentes ratifica sua confissão pessoal. Daí a insistência na primeira pessoa e não no plural cremos. Tal confissão resume a essência daquilo que se crê. Isto é bem interessante porque nos sacramentos, quando vemos os rituais dos sacramentos, encontramos que a resposta própria é creio, eu, primeira pessoa. Embora podemos ser muitos na igreja, a resposta é pessoal, porque justamente é a característica de nossa fé. É como se todos tivéssemos uma chave e temos que, nesse momento, mostrar a chave que temos. Esta é a certeza pela qual eu confirmo para vocês que estamos no mesmo caminho, que estamos na mesma fé católica.
No Antigo Testamento aparece um esboço de credo na conhecida passagem do Deuteronômio, capítulo 26, versículos 5 ao 11. Meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. E Yahvé nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde emana leite e mel. Encontramos uma primeira aqui manifestação da fé, é uma manifestação do Antigo Testamento, por isso o que manifesta brevemente são as verdades que resumem a história da salvação. No Novo Testamento temos outras confissões de fé do mesmo teor. Marcos 8, 29, Tu és o Cristo. É uma confissão de fé bem simples. Mateus 16, 16, quando Pedro, inspirado pelo Pai, confessa, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, são manifestações da fé. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 12, 3, Jesus é o Senhor. A primeira formulação, propriamente dita, do credo no Ocidente é atribuída à comunidade cristã de Roma, data do século II. Eu creio em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, e no Espírito Santo, e na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Essa é a primeira formulação, o primeiro credo que nós temos, assim como mais definido dos primeiros tempos da Igreja. No fim desse mesmo século, o credo de Roma começa a ampliar-se, constituindo a base do que hoje denominamos o credo apostólico, que é o credo que todos conhecemos ou que habitualmente rezamos nas missas dos domingos. Esse que tem esses 12 artigos definidos e que é chamado credo de Roma ou dos apóstolos. De fato, se vocês depois buscam, vão encontrar que cada um dos artigos da fé é atribuído a um dos apóstolos. É uma coisa simbólica, não é que os apóstolos mesmos fizeram, mas é interessante este credo por isso. E agora sim, a introdução propriamente do livro, o anterior é do editor. A primeira coisa necessária a um cristão é a fé, sem a qual ninguém pode ser chamado cristão. A fé produz 4 bens. E aqui entramos no estilo de Santo Tomás, sim? É um estilo muito simples quando nos costumamos a ele, porque ele todo vai dividindo como em pontinhos. É uma coisa que certamente para o estudo é simples, mas temos que estar como muito atentos continuamente para poder ir seguindo cada um desses pontinhos que manifestam a verdade que Santo Tomás está explicando a cada momento. Então, a fé produz 4 bens. O primeiro deles consiste na união da alma com Deus, uma vez que, mediante a fé, a alma celebra uma espécie de matrimônio com Deus, conforme o que se lê no profeta Oséias. Israel, o meu casamento contigo é eterno, e este casamento terá para sempre fidelidade e justiça, amor e ternura. É por isso que toda pessoa, ao ser batizada, deve primeiramente confessar sua fé. Quando o sacerdote lhe pergunta, crês em Deus? Nós sabemos que isso é feito pela pessoa mesma, se é um adulto, ou é feito pelos padrinhos que representam a pessoa e que se comprometem a educar essa pessoa como a católica. Eles respondem no seu lugar. O batismo é o primeiro dos sacramentos da fé, diz o Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Sem a fé, o batismo não produz seu efeito. Ninguém pode ser aceito por Deus sem a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, declara o apóstolo Paulo em Hebreus 11:6. E Santo Agostinho, comentando a passagem da carta aos Romanos 14:23, todo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. E adverte, onde não se reconhece a verdade eterna e imutável, a virtude é falsa, ainda que os costumes sejam excelentes.
Olhem que interessante. A virtude é falsa se não há fé detrás. Segundo lugar, o segundo bem que produz a fé é pela fé que se inicia em nós a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. A vida eterna, diz o apóstolo São João, no seu Evangelho 17:3, a vida eterna consiste em te conhecerem como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este conhecimento de Deus principia neste mundo pela fé e atinge a sua plenitude na outra vida, onde conheceremos Deus tal como Ele é. Por isso se lê na carta aos Hebreus: a fé é a certeza de já se possuírem as coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. 11:1. Ninguém pode chegar à vida bem-aventurada, que consiste no conhecimento de Deus, se primeiramente não o conhecer pela fé. Felizes os que acreditarem sem terem visto. Isto João 20:29. Terceiro bem que produz a fé é a vida presente, que é orientada por esta mesma fé. Para que o homem viva bem, precisa conhecer o que é essencial para viver bem. Se uma pessoa tivesse que aprender pelo estudo tal conhecimento, ou não chegaria a ele, ou só conseguiria depois de um tempo muito longo. De fato, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino começa com isto: porque aconteceu que Deus revelou. E Santo Tomás responde: porque os homens, primeiramente, não têm a capacidade para conhecer todas as verdades da fé. Precisam que Deus fale, senão não temos nenhuma possibilidade. E depois também ele diz: aconteceu que alguns conheceram algumas coisas da fé, mas foi depois de muito tempo e com uma mistura de muitos erros. Então, é conveniente, acabou Santo dizendo, que Deus se revele a si mesmo, que Ele manifeste sua fé. Ensina que há um só Deus, a fé, que Deus recompensa os bons e castiga os maus, que existe uma outra vida e verdades semelhantes. Este conhecimento nos estimula a praticar o bem e evitar o mal. O justo que tem fé em Deus viverá. Nem filósofo, antes da vinda de Cristo, apesar de todos seus esforços, pode conhecer a respeito de Deus e das coisas necessárias para a vida eterna, o que depois de sua vinda, qualquer velhinha conhece pela fé. É interessante o que diz Santo Tomás, porque os filósofos que dedicavam sua vida ao estudo, aprofundando, buscando as verdades eternas e demais, não conseguiram, nem sequer dedicando sua vida toda, conhecer as verdades da fé, como pode conhecer qualquer velhinha de nossa paróquia, pelo fato de ter essa explicação rápida que nos deixou Jesus Cristo um pouco mais estendida no Evangelho e que a Igreja nos transmite pelos catecismos e também pelos catequistas. O quarto bem que nos dá a fé é que pela fé vencemos as tentações. Isto é interessante para a nossa vida espiritual, porque acontece muitas vezes ficar em alguns pecados, brigando com eles, caindo neles. Qual é o problema? Às vezes é falta de fé, porque quem tem fé sabe que Deus te está olhando o tempo todo. Quem tem fé tem essa consciência: Deus está aqui e eu posso estar escondido, no mais escondido do meu quarto, se vocês quiserem, mas Deus está aqui. E se Deus está aqui, então, como vou pecar? Olhem que interessante como a fé nos ajuda a vencer as tentações, por ela vencemos. Os santos, por meio da fé, conquistarão reinos, diz a carta aos Hebreus 11:33. Todas as tentações procedem do demônio, do mundo e da carne. O demônio tenta para que não obedeçamos a Deus, nem nos submetamos a Ele. Tentação que a fé elimina quando, por meio dela, conhecemos que há um só Deus e que só a Ele devemos obedecer. Escreve o apóstolo Pedro: o vosso inimigo, o demônio, anda em volta de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. O mundo ou tenta seduzir-nos com a ilusão da prosperidade,
ou procura atemorizar-nos com as dificuldades? Venceremos ambas as tentações por meio da fé, que nos faz acreditar numa vida melhor do que esta. Por meio da fé, desprezamos a prosperidade deste mundo e não receamos suas dificuldades. Está escrito: a vitória que vence o mundo é vossa fé. É justamente uma das tentações. O mundo nos apresenta comodidades e nós percebemos justamente que temos menos pessoas na igreja porque há muitas comodidades fora. Essas comodidades são atrativas. Como são atrativas, as pessoas muitas vezes acabam ficando sem Deus, no sentido de não percebo que eu preciso de Deus. Isso é terrível, mas a fé nos lembra: todo o que acontece neste mundo passa e passará. A figura deste mundo é passageira e, embora eu tenha hoje todo, amanhã não vou ter. E então isso tem que dar fé também para vencer as tentações do mundo. A fé também nos ensina a acreditar que existem maiores males do que os deste mundo, isto é, o inferno. Para essas pessoas que sofrem e sofrem demais, tem que saber que esse sofrimento pode ser positivo nesta terra. O inferno não é. Então a fé dá força também nesse sentido. A carne nos tenta, atraindo-nos para os prazeres momentâneos da vida presente. A fé mostra que, a buscá-los desordenadamente, perdemos os prazeres da vida eterna, porque justamente todo tem que ser com ordem, o que tem relação a Deus. Tende sempre nas mãos o escudo da fé. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Alguém poderia objetar, continua aqui: é insensatez crer o que não se vê. Só se deve crer naquilo que se vê. É um argumento habitual, sim? Para que fique bem claro, acabamos já os 4 bens da fé que Santo Tomás ia falar. Agora vamos entrar numa nova resposta: se é loucura acreditar-nos em coisas que não vemos. Se justamente o contrário não é a verdade. Ser sensato é acreditar somente naquilo que vemos. Santo Tomás também aqui vai responder com 4 pontos. Primeiramente, respondemos a tal objeção com as seguintes razões. Em primeiro lugar, a própria limitação da nossa inteligência afasta semelhante dificuldade. Se o homem pudesse conhecer perfeitamente por si as coisas visíveis e invisíveis, seria insensatez crer nas coisas que não vemos. O nosso conhecimento, porém, é tão restrito que nenhum filósofo, até hoje, conseguiu compreender totalmente a natureza de uma mosca. Conta-se que um filósofo viveu 30 anos no deserto procurando conhecer a natureza das abelhas. Se a nossa inteligência é tão débil, seria muito mais insensato crer a respeito de Deus somente naquilo que o homem pode conhecer por si. Lemos no livro de Jó: Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Jó 36, 26. E é bem interessante este argumento de Santo Tomás, porque nem sequer nas coisas humanas nós podemos conhecer perfeitamente. Pensemos: eu me conheço totalmente a mim mesmo? Eu me conheço totalmente? Não? Eu conheço a parte de trás da minha cabeça, por exemplo? Não sei, para dizer uma doideira. Eu conheço meu interior na parte física. Eu não tenho visto nunca meu fígado. Não? E justamente, às vezes, se quer aceitar somente o que se vê. Então, se eu tenho que aceitar somente o que se vê, não posso aceitar que tenho órgãos internos pelos quais eu funciono. E que esses órgãos acabarão morrendo, o corpo acabará morrendo se eu tiro isso. Esse é o primeiro argumento que dá Santo Tomás. Em segundo lugar, pode-se ilustrar a objeção com um exemplo. Se um mestre que domina determinada ciência fizesse uma afirmação sobre matéria de sua competência e um indivíduo sem cultura o quisesse refutar por não o ter compreendido, tal indivíduo seria considerado tolo. Sabemos que a inteligência dos anjos é superior à do maior filósofo.
como a deste é superior a dos ignorantes. Portanto, seria tolo o filósofo que não cresce nas coisas ditas pelos anjos. Vão seguindo o razonamento de Santo Tomás. Ele seria mais tolo ainda se não cresce nas coisas ditas por Deus. Se uma pessoa que tem autoridade fala, todos escutamos. Se fala uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, todos podemos dizer sim, sim, mas não escutamos, não fazemos caso para essa pessoa. Bom, como não vamos fazer caso de Deus, que nos fala de coisas sobrenaturais, sendo que Deus é sobrenatural e se revelou? Em relação a isso, lemos na Sagrada Escritura: não te aflijas com aquilo que te ultrapassa, pois foi mostrado aqui mais do que o homem pode compreender. Eclesiástico 3:25. Em terceiro lugar, para responder a esta objeção que o mesmo Santo Tomás colocou, pode-se responder: se o homem só cresce naquilo que conhece, nem sequer poderia viver neste mundo. Como viver sem crer em alguém? Como poderia alguém saber, por exemplo, que tal homem é seu pai? Como vou acreditar que este homem é meu pai, se eu não lembro do momento no qual eu nasci? É maravilhosa a resposta de Santo Tomás. Portanto, é necessário que o homem creia em alguém quando se trata de coisas que ele, por si só, não pode conhecer. Ninguém é mais digno de fé do que Deus. Logo, os que não creem nas verdades da fé não são sábios, são tolos e soberbos, diz Santo Tomás. Isso é soberbo e nada entende. 1 Timóteo 6:4. E o apóstolo acrescenta: sei em quem coloquei a minha fé e tenho nela certeza. 2 Timóteo 1:12. Isso é confirmado pelo livro do Eclesiástico. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele. 2:8. Quarto lugar, para responder esta objeção, pode-se responder que o próprio Deus comprova as verdades da fé. Assim, se um rei enviasse a alguém uma carta na qual estivesse gravado seu sigilo, ninguém se atreveria a dizer que essa carta não era do próprio rei. Ora, tudo o que os santos creram e nos transmitiram sobre a fé cristã está autenticado com o sigilo de Deus. Este sigilo são as obras que criatura alguma é capaz de realizar, os milagres com os quais Cristo confirmou as palavras dos apóstolos e dos santos. Apesar disso, poderá alguém replicar que ninguém viu esses milagres. Respondo lembrando que o mundo inteiro prestava culto aos ídolos e perseguia a fé cristã, segundo referem os próprios historiadores pagãos. E em pouco tempo todos se converteram a Cristo, sábios, nobres, ricos, poderosos e grandes, graças à pregação de alguns homens rudes e pobres. Ou isso aconteceu porque viram os milagres, ou porque não os viram. Se foi porque viram os milagres, já se tem a resposta. Deus comprovou com milagres. Se foi porque não os viram, direi que não pode haver milagre maior do que o mundo inteiro se converter sem milagres. Não há necessidade de outros argumentos. Devemos crer mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos, uma vez que a vista do homem pode falhar, mas o conhecimento de Deus é infalível. E é maravilhoso também o argumento que coloca aqui Santo Tomás nesta parte. Propriamente falando, nós teríamos que dar continuidade agora com o artigo 1 do credo, mas acontece que, como é um pouquinho extenso, eu não acho conveniente dar continuidade, primeiramente porque hoje começamos tarde, e depois porque vai tomar muito tempo de nós. Então vamos deixar até aqui, vendo com estes 8 pontos, podemos dizer, os primeiros, nos quais Santo Tomás mostrava os bens que produz a fé, porque falar do credo, em definitiva, é falar da fé, e depois essa resposta, por que temos que acreditar em coisas que não vemos? Sim? Para que fique para vocês uma estrutura, um resumo, se alguém se perdeu em alguma parte, falo rapidamente. A fé produz 4 bens. Primeiramente, une a alma com Deus.
O primeiro dos bens que falei. Em segundo lugar, inicia em nós a vida eterna. Em terceiro lugar, orienta a vida presente. Quarto, por ela, pela fé, vencemos as tentações. E por que crer nisso que não vemos? Que era a segunda parte desta introdução. Primeiramente, dizia Santo Tomás, pela limitação própria do homem, que não pode conhecer todo, nem sequer no plano humano. Em segundo lugar, pela sublimidade da inteligência e conhecimento de Deus, que ensina, e estão como opostas, não? A limitação humana, primeiro ponto, por isso não podemos conhecer, e temos que acreditar, segundo ponto, porque Deus tem uma sabedoria na qual nós podemos estar baseados sem ter temor de erro. Em terceiro lugar, pela autoridade de quem ensina. Deus é quem ensina e tem autoridade para falar de coisas sobrenaturais. Se Deus não tem autoridade para falar de coisas sobrenaturais, quem pode ter essa autoridade? Último, quarto, por que crer o que não vemos? Pela confirmação que Deus dá de sua palavra nos milagres. Milagres que foram visíveis, sim, e por isso o mundo acreditou. E se nós queremos também pensar, pode ser considerado um milagre a conversão do mundo. Porque em muitos casos as pessoas acreditaram sem ver milagres. Eu acho que a maioria dos que estão participando aqui do curso não é que receberam um milagre, uma graça extraordinária pela qual falaram, vou acreditar. Não, foi todo um processo de aceitação da fé. Isso é um milagre já, diz Santo Tomás. Bem, a estrutura básica do credo, o último que vou falar hoje, e vou tomar do Catecismo da Igreja Católica, nos números 190 e 191, diz o Catecismo, estas três partes são distintas, embora interligadas. Está falando das partes das quais está dividido o credo. Perdão, aqui isto não expliquei até agora. O credo tem 12 artigos da fé, mas pode ser dividido, esses artigos podem ser divididos em três partes, sim? Segundo uma comparação que era utilizada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigo às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta, que é o que vamos ver a partir da próxima aula, cada um dos artigos de nossa fé católica. Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. Aqui nos fala um pouquinho mais do que nos falava essa introdução ao livro de Santo Tomás. Bem, as três partes nas quais podem ser resumidos os artigos do credo, os artigos da fé, são creio em Deus Pai, creio no seu Filho Jesus Cristo e creio no Espírito Santo. No número 192, diz, as profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas, o símbolo quicunque, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, por exemplo, o concílio de Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damaso, ou o credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI, sim? São diferentes credos que tivemos ao longo da história. Temos que ter em conta que o credo, como oração e como estrutura de nossa fé, é um resumo. Por isso, não é suficiente para a pessoa fazer a oração do credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Muito bonito. A oração está bem, mas precisa conhecer o que está dizendo. Porque com dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está dizendo um monte de coisas. E está expressando isso em segundos. E até podemos pensar, não dá o tempo de nosso pensamento para fazer um razonamento sobre isso.
Daí que sempre será preciso, isto eu falei muitas vezes também, vocês podem ter escutado na paróquia, sempre será preciso estar estudando, aprofundando nossa fé. Bem, até aqui chegamos com a aula de hoje. Espero que tenha sido de utilidade para todos, que possam ter seguido esta aula. E bom, acredito que com o estudo, certamente que não é suficiente a aula, tem que pegar depois novamente o texto. Hoje já vou enviar o texto para que vocês possam ter aí o texto que vamos estar seguindo. Tem que pegar depois talvez os vídeos, porque algumas explicações do texto serão também necessárias para muitos, para poder realmente compreender e aprender. E lembrem que estudo não é simplesmente assistir a aula, estudo não é simplesmente dar uma lida ou repassar o vídeo depois, ver novamente o vídeo depois, sino que estudo é sentar-se e utilizar a memória também. Bom, espero que tenha sido de utilidade e até aqui chegamos hoje.